Vocês me escutam bem aí? Sim? Tá bem. Nós estávamos esperando que os outros polos chegassem também, a gente não está com todos os polos ainda conectados, tá? Estamos aguardando um pouquinho. Até agora temos 4 polos conectados. Mas, e aí, como é que vocês estão? E as aulas estão aproveitando bastante? É meio estranho esse diálogo, assim. Ah, Polo de São José do Norte, só ouvindo sem imagem. Ok. De repente é alguma coisa na configuração. Bem, gente, então acho que a gente vai começando, né, a nossa conversa de hoje. E colocar para vocês, assim, aquele dia que a gente se apresentou, que eu me apresentei aqui com os tutores, né, foi um pouco tumultuado, eu achei, assim, não sei, nem eu sabia exatamente, porque foi meio no susto, assim. Mas eu queria dizer para vocês, então, que eu sou professora de filosofia na rede municipal e estadual de ensino. Eu sou me formei na UFPEL em 96, né? E fiz mestrado na educação. E o meu mestrado na educação, ele é justamente Rousseau, né, o projeto de cidadania, o projeto de educação para a cidadania e o projeto político. Né, eu investiguei a conexão, e eu me intrigava muito saber por que, então, Rousseau unia, né, a educação e política. Por que ele teria escrito os dois livros de maior expressão, assim, ao mesmo tempo, né? Qual era a conexão que havia entre eles? Então, eu fui pesquisar isso, né? Estou trabalhando com vocês em seminário de filosofia, eu sempre me engano, Fundamentos Sócio-Históricos Filosóficos da Educação, né? Estou trabalhando nessa linha. Então, qual é a linha? Ah, que bom. São José do Norte já está nos vendo, então. Legal. Então, a ideia da nossa disciplina é que vocês possam ter subsídios, né, para pensar em educação, para participar de discussões sobre educação, e essas discussões, elas estão postas, né, praticamente todos os dias tem alguma coisa a ser vista na TV ou pelas mídias digitais, né, referentes à educação no Brasil, seja sobre os professores, seja a luta por melhores salários, seja agora as notas dos IFES não fazerem parte das notas do INEP, né, com relação ao ensino médio. Então, muitas discussões sobre educação estão postas. E me interessa muito ajudar, né, preparar para um aprofundamento dessa discussão. Então, a gente, na nossa disciplina, né, os fundamentos sócio-históricos filosóficos da educação, o que nós estamos tentando fazer é criar essa base, né, uma base sólida sobre a educação, sobre o processo de educação, né, o que significa. Eu estava brincando agora com o Gedeon aqui, quem somos nós, né, de onde viemos e para onde vamos na educação. Então, na primeira aula, eu trabalhei com vocês uma época onde a educação começa a fazer parte, né, da vida humana, mas a gente não tem escola, tá? Porque eu acho importante, e aí o pessoal de São Lourenço até já me ouviu, né, nisso, porque eu estive em São Lourenço já em aula presencial, o quanto a gente relaciona educação com instituição, né, o quanto é, de certo modo, meio impossível conseguir pensar a educação sem a instituição escola, tá? Mas houve essa época, né? Essa época fez parte do nosso desenvolvimento. Então, pensar um pouco isso, né? De onde vem essa necessidade de educar, para que ela servia inicialmente, né? Como é que ela se desenvolveu ali nos povos do Oriente,
A gente viu um pouquinho, viu rapidamente, mas a gente viu um pouco disso. Tá? E agora, né, na segunda videoaula, então, nós chegamos até a Grécia e examinamos a paideia, o conceito de paideia, examinamos também o que significava a educação dada pelos sofistas, né, esse movimento que os sofistas fizeram na época, assim, levando uma educação para quem podia pagar, e desvinculada de uma necessidade da verdade, né, mas um desenvolvimento da retórica e da arte do convencimento. Então, depois a gente viu um pouco do Sócrates, né, o Sócrates como sujeito que vai questionar, então, essa finalidade da educação dada pelos sofistas. E que desenvolve, né, então, um método de ensino, né, que faz parte da sua própria filosofia ali. Eu espero que vocês tenham ficado um pouco intrigados com isso e tenham ido buscar, né? Eu até recomendei na aula 2 ali que vocês vissem procurassem os textos ali no final da nossa apostila. A gente tem os textos complementares para ver exatamente aquilo ali que eu estava trabalhando com vocês, como é que era o processo de ensino para Sócrates, né? Então, Sócrates, ele provoca, né? Ele vai provocar o seu interlocutor, vai deixar o interlocutor meio sem saber, né? O interlocutor vai cair nessa fisgada que o Sócrates dá, vai desenvolver o tema, né? O Sócrates, então, vai usar a ironia e depois a maiêutica, né, para fazer com que o verdadeiro conhecimento daquela pessoa venha à tona, tá? Isso é um dos primeiros métodos que a gente tem mais estruturados, assim. Por isso, na aula 3, né, que eu gravei ontem, que vocês vão acessar na segunda-feira, vocês vão ver um slide lá que tem a árvore do pensamento filosófico, né, e tem no seu tronco, embaixo, na sua raiz ali, o Sócrates, e depois dois grandes ramos, né, o idealismo com Platão e o realismo com Aristóteles, tá? Que é o ponto, então, da nossa aula 3. Então, eu vou pegar aqui eu vou mostrar primeiro para vocês os materiais que eu estou usando. E quero dizer para vocês, assim, ó, que perguntar, né, saber, aí vocês podem me responder por escrito aqui do lado, que eu estou lendo o bate-papo também. Vocês podem me dizer, assim, se os polos conseguiram fazer o cadastramento dos alunos na biblioteca, para que eu possa recomendar algumas leituras da biblioteca digital, então. Isso eu gostaria de saber. Todo mundo aí está cadastrado já na biblioteca digital? Sim, gente. Esperando a resposta. Sim. Ok. Então, quem sabe para a semana que vem, então, né, mais talvez para o final de semana, porque eu sei que é muita gente para fazer o cadastro, vocês já tenham acesso, então, a outros materiais e possam aprofundar os estudos de vocês, porque a nossa apostila, como vocês puderam ver, ela é muito básica, né? Ela nos dava praticamente um esqueleto, assim, a gente está recheando aquilo ali, né, e fazendo, então, a discussão nas videoaulas. Então, eu tenho usado com vocês uma autora que eu gosto muito, né, que eu já usei, não sei, a gente sempre acha que tem os autores preferidos, essa é uma das minhas autoras preferidas, né, da área da filosofia da educação, é a Maria Lúcia de Arruda Aranha, tá? E tem que ver por que não estão conseguindo acessar, né? Mas o que eu quero dizer para vocês, assim, ó, é que eu estou usando esses, né? Esses aqui, eles não vão estar na biblioteca digital, tá? Mas tem outros lá de história da educação, filosofia da educação.
Alguém está... Ok. Nossa. Alguém está com o microfone aberto aí. O outro, então, gente, aquele é um Filosofia da Educação. Esse daqui é um livro, então, da mesma autora, ó, História da Educação, tá? Eu mostro os livros e recomendo, valeu, para que vocês, então, mais adiante adquiram, né? Eu sempre trabalho com a ideia. Qual é a mesma autora? A autora é a Maria Lúcia de Arruda Aranha, né? E eu parto da ideia de que vocês estão se formando professores, né? Então, a minha discussão é nessa área. E também, como professora de filosofia, né, eu acredito sempre que conhecer esses primeiros professores, a forma como eles pensaram as escolas, o método que eles utilizavam no ensino, nos ajuda depois a pensar a nossa própria prática. E também nos ajuda nessa discussão aí sobre educação, que a gente tem que se apropriar muito dela, né? Porque estamos sendo perguntados agora, nesse momento, eu acredito assim, que a sociedade brasileira está sendo perguntada sobre o modelo de escola que deseja. Né? No momento em que vem uma reforma foi proposta para o ensino médio, e a maioria das pessoas diz, não, tá, tudo bem, mas então qual é a escola que a gente quer? Tá? E trabalhei com vocês, utilizei também agora nas últimas videoaulas, né, a história da educação através dos textos, tá? Da professora Maria da Glória da Rosa. Esse livro me deu bastante subsídio ali para trabalhar com vocês a questão do liceu, né, o que era o liceu por Aristóteles, como é que ele foi formado, e a Academia do Platão, né, pensar estruturalmente como é que eram esses lugares de educação. Trabalhei com vocês também desse livro aqui, ó, e esse aqui vocês acessam na biblioteca digital e também ele já é de domínio público, vocês encontram para baixar na internet, né, que é a República do Platão, tá? Se ele for em duas partes, como o meu, nos interessa a parte 2, tá? Porque é aqui onde ele vai que ele vai nos dizer para que educação, né? Por que ele pensa da educação. Aqui está o mito da caverna e aqui está a educação num estado, numa cidade ideal, que é Campos. Tá? E trabalhei com vocês também, na nossa última videoaula, um livro que vocês também conseguem baixar, tá? Porque também ele já é livre, né, de domínio público, que é o Aristóteles, a Política. Todos esses livros, né, e todos esses pensadores que a gente vem trabalhando aí, o nosso recorte é sempre a educação. O que eles pensaram sobre a educação, o que eles têm a nos acrescentar, o que eles imaginavam, o que para eles era, na época, a função da escola. Tá? E a gente já tem encontrado algumas respostas, né? Quando a gente olha para a ideia grega, com essa ideia de formação, de uma formação integral do homem, né? Como os alemães chamariam depois Bildung, né? Uma formação integral é que começa no início da vida e vai até 50 anos lá para os gregos, mas, enfim, um processo, né, não acabado, que não se encerra quando a pessoa se torna adulta, mas ele se aprimora quando a pessoa se torna adulta. Né? Então, a gente vem tentando entender esse processo. E a gente também está tentando, né, eu estou tentando construir com vocês a ideia, as relações, e a partir de agora, acho que vocês vão ter condições de ver mais isso, né, as relações de professor-aluno que se estabelecem ao longo da história e que também para nós são importantes, porque elas, de certa maneira, nos servem de modelo, né. Então, a gente viu ali que, por exemplo, na videoaula 3, vocês vão ver que o Platão, ele era um discípulo de Sócrates, ele estudou com Sócrates, né? Ele ficou bastante impressionado com a morte de Sócrates. Isso causou nele uma marca, né? E por essa marca,
ele vai, por exemplo, ser contra a democracia, né? Ele é a favor da sofocracia, quer dizer, um governo dos sábios, tá? Mas isso por quê? Porque para ele, né, o Sócrates morreu em função dos democratas ali. E os democratas, eles não seriam pessoas preparadas para fazer esse julgamento, tá? Então, e a outra relação de professor-aluno que a gente tem, então, Aristóteles, quando vai estudar com Platão. E eu ainda coloquei para vocês na nossa videoaula. Na nossa atualidade, né, aqui no nosso momento brasileiro, a gente tem algumas propostas de que a política fique fora da escola. É uma proposta polêmica, né? Uma proposta que está posta, né? O que a gente pode aprender, então, com os que vieram antes de nós, né? Que é o que a educação nos pretende fazer com os seres humanos, né? Aprender com os que vieram antes. É nos mostrar que, durante boa parte da história, educação e política andaram juntas, né? Para o Platão, por exemplo, fazer educação é fazer política, né? Para Aristóteles também. Por que é isso? Porque a educação está ligada com quem vem depois de nós na nossa sociedade, para quem a gente deixa essa sociedade, né? Quem são as pessoas que no futuro vão governar as cidades, vão se preocupar com a manutenção das coisas na sociedade, né? E o Platão achava, né, já antecipando a aula 3, Platão achava que só pessoas muito preparadas, com muito estudo, né, poderiam assumir um cargo de governo. E que essa preparação, ela era uma preparação política que se dava dentro da escola. Então, a academia é uma escola de viés político. Tá? O Aristóteles, ele quer formar um homem, ele quer um cidadão virtuoso, né? Que tenha virtudes, virtude da justiça, né? Que procure o bem. Como é que acontece isso? No plano das ideias, como para Platão? Não, para Aristóteles isso vai acontecer concretamente, isso vai acontecer, né, então, através de uma sociedade que forme homens virtuosos, que eduque os homens para a virtude, tá? E a virtude, ela aparece na polis, né, no fazer político, tá? Então, eu penso, né, que a discussão na nossa disciplina, ela pode nos ajudar a pensar essas questões que estão aí, que a gente não pode se eximir de pensar, porque diz respeito não só a nós, mas a quem vem pela frente, os filhos, os netos, né, as pessoas do futuro. A gente planeja hoje uma educação para o futuro, né, isso é até, de certo modo, injusto, né. Eu queria dizer para vocês, assim, né, que eu tenho acompanhado as postagens no fórum, agradecer, não sei se é bem agradecer, mas, né, parabenizar, talvez, aqueles que, de uma forma bem legal, estão indo lá no fórum, fazendo as suas colocações, né, tem sido bem legal a participação lá, é pouca ainda, então aqui o meu puxão de orelhas, né, para quem não fez a sua participação no fórum, o primeiro fórum ele vai encerrar, então deveriam ir lá fazer a sua participação, fazer a discussão com os colegas, né, e dizer para vocês que é muito necessário que vocês assistam às videoaulas, tá? A gente, pelo movimento no ambiente, assim, me parece que nem todos estão acessando. Quando fecha o fórum? O fórum vai fechar no domingo, o fórum fecha, o primeiro fórum. Porque aí a gente já vai, na segunda-feira entra a videoaula 3, e na terça-feira o fórum continua, mas com uma outra questão. Então, quem não fez ainda a participação no fórum, pode fazer até o domingo de noite, tá bem?
Eu vou pegar aqui o que eu tinha preparado, né? Eu fui falando, assim, no meio, pode ter ficado um pouco confuso, mas revisando, então, o que foi dito até agora. A ideia é que vocês tenham subsídios para discutir educação. Ok, sem problema, Patrícia. Então, que vocês tenham subsídios para poder discutir educação, né? Que vocês tenham, vejam como os filósofos ali, né, tiveram necessidade de, em algum momento, né, escrever e pensar sobre a educação nas suas realidades. Assim. Bom, revisando ali, né, trazendo, então, a Aranha, ela nos diz que os homens, então, eu trabalhei com vocês na primeira aula a ideia de conservar e transmitir técnicas, né, que permite que o homem se aproxime da sua condição humana, então nos afasta da nossa animalidade e nos aproxima da nossa humanidade. Tá? Conservar e transmitir técnicas, então, é um modo de fazer isso. E a Maria Lúcia Rudaranha, ela nos diz que, ao reproduzir técnicas que outros homens já usaram, e ao inventar outras novas, a ação humana se torna fonte de ideias e, ao mesmo tempo, uma experiência propriamente dita. Torna-se capaz de lembrar a ação feita no passado e de projetar a ação futura. Então, a ideia, né, e aí eu lembro também um autor que eu trabalho, mas que a gente não vai ver, que é o Piaget, né, que a ideia não é formar sempre as mesmas pessoas, a ideia é formar pessoas que tenham novas ideias. Tá? Então, como professor, como nessa relação entre Sócrates, Platão e Aristóteles, por exemplo, a gente pode ver isso de forma bem clara. Então, vou tentar falar mais alto e me aproximar da câmera aqui. Eu já não falo muito alto. Melhorou? Sim, melhorou? Bom. Então, para que a gente educa? A gente educa os homens para conservar o que a gente já produziu, né? A ver, conservar aquilo que já foi produzido e produzir coisas novas, tá? E isso, então, o professor, na sua sala de aula, e isso eu estava falando da relação de professor-aluno, né? Sócrates e Platão, uma relação de mestre-discípulo, professor-aluno. O Platão revisa as ideias de Sócrates, né? E avança, de certa maneira, no pensamento proposto por Sócrates. Depois, a gente tem isso também com Aristóteles. O Aristóteles estuda com Platão, mas toma ao seu os desdobramentos, né? A sua filosofia é diferente. Gente, eu vou tentar aumentar aqui o volume, mas deixa eu ver. Tenho medo de fazer alguma coisa e tirar o resto do lugar. Vamos ver. Então, e essa ação humana que é transformadora, né, seguindo aqui a Maria Lúcia Rudaranha, eu não consegui levantar o som aqui. Nem mexeu o mouse, nem mexeu o cursor. Aqui eu não falo muito alto isso. Será? Melhorou, gente? Tá melhor? Vou acreditar que tá melhor. Isso, Maribel, a Maria Lúcia Rudaranha, sim. Então, essa ação humana transformadora, ela não é solitária, ela é social. Tá? As necessidades do homem são satisfeitas a partir de condutas sociais consideradas adequadas em um determinado momento e lugar. Assim, os homens se relacionam para produzirem a própria existência. E aí ela segue e nos diz o seguinte: a cultura é, portanto, a transformação que o homem exerce sobre a natureza, mediante o trabalho, os instrumentos e as ideias utilizados nessa transformação, bem como os produtos resultantes.
E mais ainda, nesse processo, o homem se autoproduz, se faz a si mesmo homem. Então, essa necessidade, né, que a gente viu lá na primeira aula, de conservar e transmitir cultura, ela está ligada a uma ação que ela é social, ela é de todos, ela é conjunto, né? E nessa ação, o homem não só transforma a sociedade, mas ele transforma a si mesmo e se autoproduz homem, tá? Ele avança na sua humanidade. E essa ideia, ela não é uma ideia, né? Ela é uma ideia muito presente na teoria, na história da educação, né? Ela faz parte de muitos ali, depois a gente vai ver com Kant. Kant também tem a mesma ideia, né? Que é o quanto a educação pode melhorar, né? Aproximar o homem da sua humanidade, tá? Então, pensando, né, estou trazendo esses três aqui, o Sócrates, o Platão e Aristóteles, né, sempre lembrar que eles viveram ali um momento muito importante da paideia, né, eles participaram dessa paideia grega, sim, investiram nessa formação proposta pelos gregos, né, e desenvolveram algumas métodos nesse sentido, tá? Lembrar também o que o Jäger nos diz, e eu falei para vocês na videoaula 2, que é que a paideia, ela não tem, paideia, né, não tem uma tradução pronta, né, ela pode ter vários significados, ou melhor, ela tem todos aqueles significados ali juntos, né, ela é cultura, né, ela é tradição, ela tem uma série de vários termos, né, que ela podem ser usadas: civilização, tradição, literatura, educação, cultura, né, mas o que os gregos, para a gente compreender exatamente o que os gregos entendiam por paideia, a gente teria que juntar todas essas coisas, né, porque eles pensavam no integral do homem, assim, né, não deixavam de fora os exercícios físicos, né, preparando o corpo, tá? Não deixavam de fora as artes, né, a música tinha grande importância, e não deixavam também de fora da educação o pensamento abstrato com a filosofia, né, e outras, por exemplo, com a matemática, com o desenvolvimento da matemática, todas essas coisas vinham juntas, né, e embora, né, fosse um projeto muito bom, lembrar também que essa educação proposta pelos filósofos e está lá na paideia, ela não é para todos, né? Porque a maior parte da população grega, né, das ilhas gregas nessa época, era uma população escrava e que não tinha acesso a essa educação, né, proposta. Interessante também a gente ver que para o Platão e para o Aristóteles, e aí eu estou antecipando realmente a aula 3, né, a educação é um dever do Estado, tá? A educação deve ficar a cargo do Estado. Para o Platão, né, ele pensava que já tinha tido ali a experiência dos sofistas, né, então, professores itinerantes que recebiam, né, pelo saber, e então ele pensava que era melhor que tivesse na mão do Estado, para o Estado conduzir essa educação, né? E para Aristóteles a mesma coisa, quer dizer, é melhor que o Estado assuma a educação e diga como essa educação deve ser e o que ela deve formar lá na ponta, para que ela serve, do que ficar na mão daqueles que eram particulares ou um ensino privado, né, melhor dizendo. Então, isso é interessante, né? A gente sempre fazendo as atualizações, pensando que agora a gente vive um tempo em que a educação pública ela é questionada, né? E que é questionado o que o Estado faz com a educação pública no Brasil, né? E aí, de novo, a gente tem alguns projetos que querem barrar, né, essa
esse poder do Estado, né, sobre a educação pública, mas pensar que na história, né, isso foi uma luta para que acontecesse, tá, para que se tivesse uma educação pública e de qualidade. Então, eu trabalhei com vocês ali na videoaula 2, falando na paideia, né, a concepção metafísica de homem, né, que então, nessa concepção metafísica de homem, a gente tem um modelo de homem, né, uma essência, existe uma essência que ela não muda, tá? E todos nós somos variações desse modelo. E trabalhei também com vocês ali, e aí eu gostaria, então, que vocês me dissessem, ou fossem me escrevendo, se vocês têm alguma dúvida sobre essas aulas que foram dadas, né? Eu trabalhei ali também a concepção essencialista de educação, né? Então, que nessa concepção essencialista, então, a gente deve atingir esse modelo de homem. A gente deve ajudar a alcançar esse modelo de homem. Tá? Então, o educador define antecipadamente o que constitui a essência humana para saber que tipo de adulto quer formar. E no decorrer, aí eu trabalhei ali com vocês também a ideia de que no decorrer da história do Ocidente, né, a pedagogia se tornou sinônimo de educação. Mas a educação, a prática educativa, ela é um fato social. E a origem dela é a própria origem da humanidade, né? Como a gente viu na videoaula 1. Não sei, alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Eu acho que vocês estão bem desanimados aí nos polos, hein? Pessoal, tá tudo bem aí? Até ganhei um sorriso ali. Vocês estão tão quietos. Trabalhar assim virtualmente, né, é estranho, porque, óbvio, eu dou aula há 500 anos, mas não estar ali, né, não poder se mexer, andar, escrever, ou conversar com um, com outro e ouvir, né, eu gostaria que vocês também participassem, né, porque senão fica muito chato, fica chato para vocês e fica chato para mim também. Bem? Então, a gente vê ali, né, logo no início, que os sofistas se tornaram um problema, né, eles se tornaram um problema tão grande que o termo sofista é atribuído a quem quer tirar algum tipo de vantagem, é desonesto intelectualmente, né, porque os sofistas, eles ensinavam a falar em público, né, e ensinavam quais os argumentos que deveriam ser usados para convencer, né, para ganhar uma disputa. Então, eles não tinham, assim, como se diz, eles mudavam de camiseta toda hora. Eles não defendiam exatamente uma ideia, eles não estavam atrás, buscando a verdade como lá o Sócrates estava, eles estavam simplesmente ensinando um modo das pessoas convencerem as outras sobre suas ideias, né, ganhar uma disputa. Então, com isso, eles caem em desgraça com relação ao Sócrates e ao Platão, que vão fazer muitas críticas aos professores, aos sofistas, né. Então, o Sócrates vai dizer que os sofistas eram profissionais da conveniência, tá? Não tinham compromisso com a verdade, porque para ele a educação estava comprometida com a sabedoria, com conhecer o mundo e a si mesmo. As conexões, eu estou lendo um recado aqui, as conexões às vezes caem, vão ficar tentando entrar de novo. Então, educação comprometida com a sabedoria, com conhecer o mundo e a si mesmo. Ele procurava, então, evidenciar as contradições e mostrar os problemas que iam surgindo a cada resposta que
da sua conversa, né, com o interlocutor. Como eu falei para vocês anteriormente, o tema das conversas, dos diálogos de Sócrates, né, ele era sempre dado pelo interlocutor e não pelo Sócrates. O Sócrates se dispunha a conversar sobre diferentes assuntos, né? E o interessante do Sócrates também é que ele conversava com diferentes pessoas. Tá? Ele não conversava só com um homem, um cidadão livre de Atenas. Ele conversava com os escravos, ele conversava com as mulheres, ele conversava com grupos que não participavam da educação, né? Porque a educação de meninas ela só ia ali bem no início, as mulheres não estudavam, tá? Com exceção de alguns casos, né, que até coloquei para vocês lá como complemento na videoaula 2, alguns casos de mulheres que foram adiante, são mulheres que entram para a história, assim, né, nessa questão da educação. Então, o Sócrates, ele queria desconstruir certezas. Vocês já imaginaram, né, um professor chegar em aula com a intenção de desconstruir certezas, em vez de passar as certezas no quadro, que é o que acontece na maioria das escolas, o professor é o detentor do saber, né? E ele vai, então, quase que fazer uma pregação em sala de aula sobre aquele conhecimento. Ele não vai lá desconstruir certezas, né? Ele vai, hoje em dia, né, pensando na sala de aula ali, colocar as suas certezas sobre o conhecimento. O Sócrates, ele começava no processo de desconstrução daquilo que a pessoa sabia. Por quê? Porque ele dizia, né, que ali tinha muita opinião, que não era o conhecimento verdadeiro e que era preciso buscar o conhecimento verdadeiro. Então, a educação socrática, ela tem uma intencionalidade, que é a busca da verdade, né? Então, ele desenvolve esses métodos, né? Então, ele vai refutando, ele vai contradizendo, né? Ele vai, nessa conversa com o interlocutor, desmanchando, desconstruindo, até que a pessoa fique incomodada e, né, só sei que nada sei. Então, admito a minha ignorância. Tá? A partir do momento que eu admito a minha ignorância, eu posso, então, começar a me colocar a caminho do conhecimento. Gente, eu não sei aqui, as gurias estão dizendo aqui que está falhado, que está ouvindo pouco, está falhado, tá? A gente aqui não está falhado. Tá boa a conexão aqui, estou vendo bem os polos, não estou ouvindo, é claro, mas estou vendo bem os polos. Que bom, minha Rua dos Ratos está bem, então. Não sei, talvez tenha muita gente na sala, né? Aqui. Olha, pode ser o local aí, então. Tá? Bom, a gente estava, então, falando do Sócrates, né? A educação, uma educação onde se alcance o conhecimento verdadeiro. E aí, então, eu falei para vocês o só sei que nada sei, né? Que é o princípio da sabedoria, quando tu admite que realmente daquilo ali tu não conhece, né? O que tu pensava saber daquilo ali talvez não fosse verdade, e que então tu está disposto a realmente conhecer, aí tu te coloca a caminho, então aí tu começa a te educar verdadeiramente, né? Pois aí a pessoa se coloca aberta para a verdade, tá? Admite que o conhecimento que a gente tem da gente mesmo e da natureza é muito pequeno, para a gente ter tanta certeza. Então, não sei se vocês têm aí dúvidas sobre a ironia ou sobre a maiêutica, né? Acho que ficou bem claro, tinha aquele videozinho extra que eu espero que vocês tenham todos olhado. Não sei se olharam ou não, que explicava bem, né, o que era essa maiêutica. Então, a maiêutica, ela significa parto de ideias, né,
ela vem do fato da mãe do Sócrates ser uma parteira, né? E então ele resgata essa profissão da mãe, se dizendo aquele que ajuda a parir as ideias. Então, o trabalho todo dele como professor não era dizer para eles, olha, o conhecimento é assim, isso aqui é filosofia, isso é sociologia, isso é biologia. Não, Sócrates provocava para que a pessoa se colocasse a caminho desse conhecimento, né? A aula dele era provocativa. Aquilo que a gente pode chamar de aula, né? O diálogo dele com os outros, com os discípulos, ele sempre era provocativo no sentido da pessoa ir buscar, né? Primeiro, assumir que não sabe, e segundo, buscar esse conhecimento. Então, o Sócrates seria um parteiro da verdade, das ideias verdadeiras. A partir das ideias confusas apresentadas pelo interlocutor na primeira fase, o Sócrates, através do diálogo, busca descobrir a verdade dos objetos de conhecimento em questão do seu interlocutor. A gente deve destacar que nesse processo, que esse processo se baseia no diálogo, né, entre Sócrates e os interlocutores, e esses diálogos, eles não eram desestruturados, tá? Eles eram sistematizados e eram intencionais. Então, educar é ter intencionalidade. Quando eu tento educar o outro, eu quero fazer algo com ele, né? Eu tenho uma intenção. Se eu tenho crianças, eu quero alfabetizar. O que significa? Eu quero que eles leiam, eu quero que eles escrevam, né? Eu tenho essa intenção como professora, tá? Na questão da matemática também. Então, educar é sempre algo intencional. Hoje em dia, nos acusam de acusam os professores, eu digo nos acusam, né, porque me coloco no lugar de um professor de filosofia nos tempos de hoje, né, fico pensando que Sócrates e Aristóteles já teriam sofrido com escola sem partido bastante, porque, pelo que eles falavam, ou eles iam estar presos, né, ou teriam sido proibidos de dar aula, né, porque eles não iam lá para dentro para simplesmente, ou não trabalhavam nos seus lugares ali, ou no liceu, ou na academia, sem questionar, né? O professor, ele é um provocador, né? Ele é aquele que faz com que o aluno se desacomode, que vá atrás, que descubra, né? Então, acredito que eles não estariam bem nos tempos de hoje. Então, o professor tem essa intencionalidade. Então, no livro 7 da República de Platão, ele vai nos colocar, né, a gente encontra ali no livro 7, o mito da caverna, tá? Eu não sei, talvez o professor Pedro já tenha trabalhado com você, se ele não trabalhou, provavelmente ele vai trabalhar em História da Filosofia Antiga, ou até mesmo o professor Manuel ali em Introdução à Filosofia, né, o mito da caverna, ela é uma alegoria, né, uma história contada pelo Platão, que nos coloca algumas questões a respeito do conhecimento e qual é o dever. Já está trabalhando, que legal, é bom saber. Então, qual é o dever daquele que aprende, né? Vocês já viram com ele o mito da caverna, então? Quem tá digitando pode digitar aí para mim? Não viram ainda. Tá. Mas daqui a pouco vocês chegam lá. Tá? Comigo vocês já vão chegar lá agora. Para alguns já, só mencionou. Tá bem, mas vocês podem ler lá, tá na nossa apostila também, e ele, ou pegar direto a República ali, o livro 7, abrir e ler o Platão ali no seu livro, né? O que ele nos disse. Então, ele vai nos dizer, vai nos contar uma história sobre homens, né? Ele diz para o seu interlocutor, porque é um diálogo, né?
Imagine que numa caverna viviam homens, né, presos, né, eles viviam presos de costa para a entrada da caverna, de modo que eles só olhavam o paredão do fundo dessa caverna. Tá? Nas costas deles, né, no lado da abertura da caverna, então tem uma fogueira, uma fonte de luz, e por ali transitam na entrada da caverna homens que carregam estatuetas, objetos de madeira e de pedra, né? E o Platão nos diz, olha, desculpa, o Sócrates, né, no escrito do Platão, ele nos diz, olha, vocês imaginam que ali aqueles homens, então, estão todos presos pelo pescoço, olhando o fundo da caverna, e só o que eles veem, né, são, então, os vultos. Então, o cara passou lá na beirada da caverna carregando um vaso, tá? Vai refletir, vai ter uma sombra no fundo da caverna, e isso vai ser o que aqueles homens vão conhecer do objeto, ok? Bom, imagine também que lá pelas tantas, um deles se solta. A gente não sabe como, ele não conta pra gente como é que um deles se soltou, porque ele está preso pelo pescoço e pelos pés, teoricamente não teria como se mexer, mas ele se solta, né? E ele se vira, sai, ele vai em direção à luz e ele sai da caverna. E quando ele sai da caverna, ele se sente incomodado, né? Ele não compreende ali o que está acontecendo. Ele sai, ainda é noite, mas logo se torna dia, e aquele sol, né, o sol começa a incomodar, a sua luz, o homem não está acostumado com a claridade, ele está acostumado com a escuridão, né, da caverna, então ele sai para o sol e se sente incomodado. Tá bem. Então ele coloca a seguinte comparação. Esses homens, né, lá dentro da caverna, eles vivem, então, no que Platão chama de no mundo sensível, né? E Platão faz essa separação entre um mundo sensível, que seria o nosso, e um mundo inteligível, que seria o mundo das ideias. Tá? Então, aqueles homens dentro da caverna, eles vivem nesse mundo sensível, onde o que eles veem é só uma sombra dos objetos verdadeiros. Eles não têm verdadeiro conhecimento sobre as coisas, eles só enxergam o que as sombras no fundo da caverna nos mostram. Tá? Mostram para eles, né? E esse homem que se libertou, ele vai e vê as coisas mesmas. Ele consegue ter acesso aos próprios objetos, né? Então, ele sai da ignorância e entra no conhecimento. Tá? Ele sai dessa caverna. Ele deixa de ver só as sombras dos objetos e passa a ver os objetos. E aí o Platão nos diz lá, né, no mito da caverna, o que esse homem tem que fazer, o que ele faz? Esse homem que se libertou, ele volta para a caverna, ele volta para libertar os outros. Mas o que acontece com ele? Ele é desprezado, ele é posto para correr porque os outros o chamam de louco, tá? Ele começa a chegar lá e dizer, olha, isso que a gente vê aqui não é a verdade está lá na rua, né? Lá é que a gente pode encontrar os objetos verdadeiros, lá tem as cores, enfim. Então, Platão nos coloca o mito da caverna como essa história que conta também qual é a finalidade daquele que aprende, né? E tem outras aproximações do mito da caverna, tem várias leituras, várias interpretações do mito da caverna. Mas o que a gente pode pensar assim inicialmente, né? Bom, num lugar onde a maioria é ignorante, tá? Ignorante no sentido de não ignorar, né? Não ter conhecimento. Então, a maioria é ignorante, alguém consegue ir adiante, estudar, né? Adquirir conhecimentos verdadeiros, né, ou científicos, sair do mundo da doxa e passar para o mundo, para a episteme, né, passar para o mundo da ciência ali, do conhecimento verdadeiro. Então, esse homem que consegue fazer isso, né, ele tem por missão retornar e ensinar aos outros.
ele tem por missão ir lá e dizer, olha, vamos lá, vamos sair dessa ignorância, vamos pensar junto, vamos nos aventurar, vamos sair dessa caverna, né? Botar uma pilha, assim, para as pessoas irem, então, em busca do conhecimento verdadeiro. Tem uma analogia do mito da caverna, que eu não sei se vocês conhecem, mas vocês podem buscar na internet, que ela é muito apropriada, assim, eu gosto, né? Não é um material para universitários, é claro. Oi, Gerson, estou te vendo aí. Mas ele explica de forma didática, assim, né? Que é o Maurício de Souza fez o mito da caverna em quadrinhos, tá? Então, é interessante o que ele faz, porque nas últimas cenas desses quadrinhos, ele coloca os homens, né? Atualiza, vem para os dias de hoje, saiu da caverna, tá? Mas está todo mundo lá, sentado, vendo televisão, tá? E sempre tem aquele que vai dizer, não, vem para a rua, vem ver a coisa como é de verdade. E eles, não, a gente já está vendo a verdade, a gente está assistindo televisão. Então, é uma forma de também, da gente pensar, né, como é que se dá a nossa formação para certas coisas, se a gente está indo atrás, se a gente está buscando conhecimento verdadeiro, ou se a gente está se satisfazendo com aquilo que os outros nos trazem, nos dispõem, né? É bom de pensar essas coisas, assim. Então, o mito da caverna, ele nos permite pensar sobre a educação e o conhecimento, né? Então, o Platão, como eu disse para vocês, faz essa divisão entre o mundo sensível e o mundo inteligível, né? O mundo inteligível, então, é um mundo onde estão as ideias, e o mundo sensível é o mundo em que a gente vive, tá? O mundo que tem maior peso para ele, que é mais importante, é o mundo das ideias, tá? Por quê? Porque lá as coisas são perfeitas, tá? E aqui, o mundo sensível, ele não é perfeito, ele é imperfeito e corruptível, as coisas aqui se acabam, se terminam, né? Então, ele não é perfeito, tá? Platão traz também uma coisa que é importante para a gente pensar a educação, né, na filosofia platônica ali, bem importante, inclusive, que é a teoria das almas, né, que o Platão vai nos dizer que quando nós morremos, a nossa alma, né, ela acessa, então ela sobe, ascende ao mundo das ideias, tá? E conforme a nossa instrução no mundo sensível, conforme a gente estudou, compreendeu as coisas no mundo sensível, a nossa alma vai chegar até um determinado ponto, ela vai visualizar algumas ideias, tá? Quando a gente reencarna, né, o Platão é o sujeito que vai falar nessa reencarnação, quer dizer, a alma vem para o corpo, né? Ele vai nos dizer, a partir daí, aprender é recordar. Por quê? Porque então a nossa alma já teria tido acesso ao mundo das ideias, já teria visto as ideias lá, e quando a gente começa, então, a ser cutucado, a ser provocado, né, a dialogar com os outros, essas ideias a gente começa a recordar. Então, o conhecimento seria essa recordação, teoria da reminiscência, né? Então, esse conhecimento, ele afloraria na gente como uma lembrança que a nossa alma guarda, né, desse acesso que teve, então, ao mundo das ideias. E, a partir disso, né, o Platão vai fazer, então, uma classificação das almas, tá? Para ele, existem 3 tipos de almas. A alma de bronze, ligada à virtude da temperança, a alma de prata, ligada à virtude da coragem, e a alma de ouro, ligada à virtude da sabedoria. Okay? Quem seriam os portadores da alma de prata, da alma de bronze, melhor dizendo? E qual é a função da educação aqui para essas pessoas de alma de bronze? Então, aí
né? Isso vocês podem encontrar, então, lá na República, mas aí não no livro 7, mas no livro 10 da República, vocês encontram. Tá? Então, o que Platão vai nos dizer assim, olha, as almas de bronze são aquelas que, quando foram para o mundo das ideias, elas não subiram muito, não tiveram acesso a ideias muito abstratas ou de maior complexidade. Tá? Essas pessoas com alma, a alma dessas pessoas apareceria, então, ali por volta dos 20 anos, tá? Que através da educação se saberia, né, que tipo de alma cada pessoa tem. Então, para quem tem a alma de bronze, não, Platão não recomenda uma continuidade da educação. Tá? Então, essas pessoas deveriam estudar até ali mesmo, tá? Porque a função da educação para eles é que eles possam, então, assumir a subsistência da sociedade. Então, eles seriam os artesãos, os comerciantes, né, os agricultores, tá? Essas seriam as pessoas que teriam alma de bronze, na teoria do Platão. Depois a gente tem ali a alma de prata, né? Então, quem é o portador da alma de prata? O portador da alma de prata são aquelas pessoas que seguiram estudando, né? Seguiram a sua formação por volta dos 30 anos elas demonstram muito a virtude da coragem. Então, essas pessoas, elas defenderiam as cidades. Elas fariam parte da classe dos guerreiros, tá? Então, é toda uma educação de corpo, né, de estratégia, para que as pessoas, então, fossem bem-sucedidas nessa função que elas cumpririam na sociedade, que é a de defesa da cidade. E, por fim, então, a gente tem na teoria platônica ali as almas de ouro, né? Então, a alma de ouro, ela se manifesta mais tardiamente, assim, né? Após os 30 anos, então, ali, quando os outros já pararam de estudar, já estão cumprindo as suas funções, essa pessoa que é portadora da alma de ouro, ela continua a sua formação, tá? Aos 50 anos, então, ela estaria pronta, na perspectiva de Platão, para assumir um cargo de governo, tá? Então, o Platão defendia a ideia de que a pessoa, para ser um governante, tem que se preparar. Tá? Tem que ter uma preparação, é muito tempo de formação mesmo, de entendimento de si próprio e do mundo, né? E como ele defende, então, como eu falei para vocês, uma sofocracia, né? Um governo dos sábios, então, o governante seria aquele que demonstrou essa sabedoria, né? Que ele é reconhecido na sociedade por ser um sábio. Então, esse seria o que teria a missão de conduzir os demais. Tá? Alguma pergunta? Melhorou o som? Melhorou tudo? Bem, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês estão acompanhando aí as videoaulas? Conseguiram fazer isso eu tenho que falar. As atividades, né, pessoal? E aí? Eu vi ali que ontem apenas 14 pessoas tinham ido fazer a tarefa 2. Tá? E a tarefa 1, a gente teve 151 estudantes fazendo de uma turma de mais de 200. Tá? Então, é difícil, né, ter disciplina no estudo à distância, no ensino à distância. Tem que te disciplinar a abrir, a ligar o teu computador e a fazer a tarefa que está lá. É muita autonomia, é a hora que tu quer fazer, mas tem que fazer. E assim, a gente cuida isso, tá? Então, a gente tem percebido, assim, que nem todos estão fazendo
as tarefas. Vocês viram também que as tarefas, elas têm um tempo, né? Elas ficam disponíveis ali depois que a pessoa abre. A primeira tarefa são 40 minutos e a segunda tarefa são 60 minutos, porque é um número maior de questões. Tá? Então, façam isso. Gente, a apostila, tá? Eu estou com ela impressa aqui. Mas ali, ó, essa é a nossa apostila. Agora eu já te respondo, Dilo, mas assim, ó, só para, eu não sei, ali não dá para ver quem é, mas a apostila, ela tá ali nos arquivos, entra na nossa disciplina, do ladinho ali diz arquivos, e aí, ali dentro dos arquivos tá a apostila, vocês podem baixar, tá? Pergunta, será que o ser ainda não está devidamente preparado para conviver com o saber? A pergunta é pela questão ética, né, gente? É uma pergunta de ética. Né? Para o Aristóteles, como é que ele responde isso? Bom, talvez ainda não, mas a gente tem uma chance de a gente educar nesse sentido, né? Educar um homem para que ele seja virtuoso, tá? E é difícil responder essa pergunta, assim, porque passam várias questões pela nossa mente, né? Por exemplo, o alimento transgênico, né? É um saber, é um conhecimento, é uma transformação da natureza. Tá? Ele é bom, né? Esse conhecimento deveria ter sido desenvolvido. Algumas coisas eu penso que só o tempo vai nos dizer, né? A gente aprende errando também, mas é complicado. Eu acho que em alguns casos, penso eu, Ana, né, que em alguns casos o homem, sim, está preparado para o saber. Acho que tem pessoas muito brilhantes, assim, que estão preparadas para o saber. Acho que uma boa parte das pessoas, né, não quer o saber, não se interessa pelo saber. E isso é uma coisa muito triste, né? Se a gente começa a pensar toda a história da humanidade como a busca mesmo da humanidade, né? Buscar a humanidade, se afastar da nossa condição animal. Então, é muito triste quando alguém não se dispõe ao saber, não é nem preparado, não está aberto, né? Não está disposto. Bom, mais uma questão ali, né? Não tive acesso à tarefa 1, mas entrei. Bom, assim, ó, todos aqueles que entraram depois, né? O que vai valer é como no ensino presencial, né? Não pode dar conta do que veio antes, inclusive, porque o tempo já foi fechado. Mas as videoaulas estão disponíveis, né? As tarefas para as pessoas que ingressaram depois, na tabela dos tutores, o que vai valer é a data de ingresso, então, entrou depois da tarefa 1, não tinha mesmo como ter feito a tarefa 1, tá? Mas, a partir de agora, então, já pode fazer, né? A nossa tarefa 2 encerra no domingo. Não se esqueçam disso. A qualquer momento, vocês podem ir lá fazer. E acredito, vou dar um conselho, né? Vocês estão tendo tudo muito mastigadinho, como eu digo para os meus alunos na escola, né? Mas vocês têm as videoaulas, né? Agora a gente está conversando sobre tudo o que a gente já viu, tá? E, quer dizer, para vocês a tarefa 2 vai ser muito simples se vocês saírem da webconferência hoje, abrirem lá e realizarem, porque basicamente todas as perguntas que estão lá eu mesma respondi aqui agora com vocês, né? Sobre a ideia, o que significava, sobre os sofistas, né? Sobre Sócrates e o método socrático, isso tudo pergunta. Cristiane, o fórum, tá? Quando a gente abre o Canvas, aparece uma listinha do lado esquerdo, tá? Ali diz discussões, tá? Então, tu tem que clicar na discussão e vai clicar lá em fórum permanente de discussão. Aí vai entrar no fórum, tá? Nós só vamos ter esse fórum e ali nós vamos discutindo todos os assuntos que forem aparecendo. Sim, Patrícia, a tarefa 2 se encerra nesse domingo, até a meia-noite ela está disponível. Tá? Então,
Vocês podem olhar o fórum lá também para tirar alguma dúvida. Os colegas estão sendo muito bons, assim, nas suas postagens, né? As pessoas têm entendido ali as regras. A única coisa que eu vou dizer para vocês que eu senti falta no fórum foi o diálogo direto entre os alunos, tipo assim, oi, Carlos, tudo bem? Eu li a tua postagem e penso, né, então, construir a partir do pensamento do outro ali, ainda está muito assim, quadradinho, a pessoa vai lá, se apresenta e coloca o seu pensamento, mas não tem uma conexão com quem já tinha falado antes, né, e como a gente disse para vocês desde o início, o fórum é um espaço de diálogo. Então, a gente quer uma conversa, assim, não quer aquelas postagens estáticas, a gente quer que a pessoa vá lá, leia o que o outro escreveu e retorne e escreva, tá? Eu quero responder também uma questão que apareceu, que é de uma aluna chamada Juliana, né, me mandou um e-mail, tá? Com relação à tarefa 1. E dizer, assim, que não tem, depois que a pessoa abriu ali para fazer, se ela fechou, se desligou, o tempo ali continua correndo, tá? Então, é meio problemático, sim, essa coisa aí do tempo, né? Mas a gente não conseguiu pensar de uma outra forma. Então, assim, a tarefa 1, né? Infelizmente, nesse caso, ficou perdida, tá? Porque depois a pessoa não consegue retomar, não consegue refazer, tá? Tá. Eu entendo que as concepções, né, elas aparecem ali logo no início. Se a pessoa não teve acesso à apostila, não procurou ali a apostila, então não teve acesso, né, não viu essas principais concepções filosóficas de educação ali. Então, a gente está trabalhando basicamente com a concepção essencialista de educação. Depois nós vamos ter uma concepção naturalista, né? Metafísica não, ali. Nós trabalhamos a metafísica, o essencialista, tá? Depois nós vamos entrar na científica e depois a gente vai para a histórico-social. E sobre essas a pergunta, assim, né? Então, são modos de pensar a educação. Como a gente viu aqui, né, a gente tem trabalhado na concepção essencialista, né, onde há um modelo de homem a ser atingido, tá? É próximo de um idealismo, assim. Na referência científica, a gente vai ter ali, basicamente, com Rousseau, né, na educação, e mais adiante também com Descartes, aí vem uma tradição ali, vem o Bacon, antes teve o Kant, né? Então, já é uma racionalização, né? É mais sistemático, não é uma busca de um homem ideal, mas é como, então, fazer isso, um método mais organizado, né, de fazer isso. E depois lá com o materialismo histórico, né? A gente vai ter, então, essa questão da importância da gente entender que o homem é um ser histórico, tá? A educação ali, a educação ela vai mudar ao longo do tempo da humanidade e vai atender o seu momento histórico. Ela vai atender aquele homem naquele momento. Então, ela, sim, está em constante mudança, tá? Então, o que foi válido anteriormente e o que dava certo não dá, pode ou não dar certo para os homens que virão, né? Porque atende esse momento histórico. A segunda tarefa se encerra no dia 16 de outubro. Sim, 16 de outubro é domingo, dia 15 de outubro é dia do professor, sábado, tá? Sim, tu acho que tu quis dizer, porque eu disse que encerrava nesse domingo, mas encerra no outro domingo, é verdade. Encerra no outro domingo, dia 16 de outubro, mas é um domingo. Mais alguma questão, gente? Respondida, essencialista, a última questão?
Eu aconselho, assim, que sobre isso exatamente, né, seria bom, assim, para poder responder, que a pessoa tivesse acesso à apostila, tá? É o nosso material didático. Então, tem que fazer essa leitura, né, como eu tenho dito para vocês ali, a gente tem colocado os anúncios, né, a pessoa vai fazer a sua tarefa com as suas anotações, depois de ter visto a videoaula e depois de ter lido a apostila. Isso é bem importante. Eu estou um pouco esperando por vocês, assim, o que vocês gostariam de saber mais, o que não ficou muito claro. Teve alguma coisa que não ficou clara? Vocês querem me dizer alguma coisa sobre a própria videoaula, assim, né? Se estão sendo boas para vocês, assim? Não? Ninguém quer dialogar comigo? Pode perguntar. Que bom. Esse é o nosso objetivo, né? Segue a questão. Santana, pode perguntar, Santana. E em Livramento é a mesma questão da essencialista, materialista científica? Do Platão, olha ali. Boa noite, professora. Aqui é do Boa Paulo de noite. Arroio dos Ratos. Tudo bem? Nos ouve bem? Bem, pode falar. Tem um aluno que tem uma questão aqui, eu vou passar a palavra a ele, tá bom? Tá bem. Boa noite. Boa noite. Olha só, a senhora fala da provocação em Sócrates ou Platão, eu não me lembro muito bem. Existe uma metodologia única de provocação ou a provocação depende de cada aluno e saber? Essa é a minha dúvida. Ah, sim. Bom, ali, olha, eu estava falando da provocação basicamente com relação ao Sócrates, né? Claro que a gente leva isso para o Platão, porque ele deu essa continuidade aos diálogos ali. Mas a provocação do Sócrates, ela era sistemática, ela tinha, sim, uma programação, não era aleatória, vou te provocar, não, eu vou te provocar e vou continuar te provocando naquele sentido, né? Então, embora o Sócrates diga isso, só sei que nada sei, né? Na verdade, com cuidado, né, e a partir dessa provocação, ele levava o interlocutor a perceber que ele, interlocutor, também não sabia do que estava falando. Então, a partir dali, poderiam se colocar os dois a caminho da verdade, né, a busca pelo conhecimento. Penso como professor, assim, que não existe uma única forma de se lançar uma provocação, né? Oi? Aqui, tá aberto, tá escutando, professora? Estou escutando. Tá, então nós vamos fazer como é que é? A nossa explanação agora. Pode falar. Boa noite, professora Ana. Boa noite, quem fala? É Jerônimo, do Paulo de Santana. Aqui, ó, botei, Jerônimo. A gente está com uma seguinte dúvida. A tarefa 2 não está aparecendo no módulo e sim na guia testes no Canvas. Então, a gente teve pessoas que não fizeram a tarefa 2 ainda, porque ela está aparecendo no tópico testes e não no tópico módulos, e a gente se perdeu por causa disso. Tá bem, Jerônimo, bom tu ter lembrado disso, assim, que eu realmente não tinha falado. Então, o caso é assim, ó, como nós decidimos por questões objetivas, as nossas questões vão ser objetivas do início ao final da disciplina,
o Canvas só nos permite colocar questões objetivas ali naquela ferramenta teste. Então, todas as tarefas da nossa disciplina, vocês não procurem em módulos e não procurem em tarefas. A gente chama de tarefa, mas elas vão estar dentro dos testes, porque elas são objetivas, é pelo formato delas. Se elas fossem dissertativas, elas poderiam estar, então, lá em tarefas. Mas, como nós decidimos pelas objetivas, elas estão ali dentro de testes. Ok? Então, isso é válido para a gente deve procurar sempre em testes. A gente deve procurar sempre em testes. Sempre, tá sempre. Bom, então. Muito obrigada. De nada. Eu tinha aqui alguém que estava me perguntando uma coisa que eu não... Tá, assim, ó, o número de página da apostila para leitura não corresponde. É verdade isso, viu? Quando a gente abre o PDF, a gente imprime, tem uma numeração, e abre o PDF, ela tem outra, tá? Então, mas o que a gente pediu para vocês lerem, né? É só vocês acompanharem o que a gente vem trabalhando. A gente trabalhou ali as concepções, né? Aquela parte bem introdutória da apostila, e depois, agora, com a videoaula 3, nós fomos até Aristóteles. Tá? Então, qual é a leitura, professora? Bom, a leitura é até Aristóteles, então, tá bem? Pode abrir. Pode falar. Já fez a pergunta. A pergunta era sobre a questão da apostila. Tá, ali, ó, o Anderson, tá, ele me disse ali, como que ele me disse ali, é uma provocação, peraí, deixa eu achar aqui, é uma provocação construtiva. Assim, é uma provocação construtiva, tá? Nós não ouvimos aqui a pergunta não, Tatiana. Entrou um chiado, assim, no microfone, não sei, não deu a pergunta. Quem sabe fazer a pergunta por escrito. Tá? Mas só para dizer assim para o Anderson, sim, essa é uma provocação construtiva, né? Apesar de que o interlocutor do Sócrates deve ficar muitas vezes frustrado, né? Porque o Sócrates bastante insistente, assim, né? Na procura por essa verdade, então, e fazendo toda essa desconstrução, então, das opiniões que aquela pessoa traz com ela, né? Até chegar, então, a um conhecimento que seja verdadeiro. Então, sim, uma provocação construtiva, né? Eu acredito que deva ser o trabalho do professor de filosofia em sala de aula, né? Apresentar essa provocação construtiva, colocar o seu aluno a pensar, né? Que pena que ela desistiu, a gente está aqui, a gente podia conversar sobre isso. Então, ali, ó, só para voltar naquela questão ali, né? Qual é a explicação do Platão para a existência dos 3 tipos de alma? A explicação do Platão é assim, o que eu estou fazendo aqui é simplesmente simplificando, né? Porque ela é bem complexa. Mas seria porque não teríamos almas mais, as pessoas com almas de bronze, assim, né? Nesse processo de subida da alma, elas seriam mais pesadas e elas não, é bem complexo, assim, acho que devem ler até, né? Então, a alma das pessoas, essas almas de bronze seriam almas que não alcançam ideias muito complexas, então, depois, quando elas retornam, né, para a Terra, reencarnam, elas também não têm como lembrar de
conhecimentos muito complexos, porque a alma não viu essas ideias complexas, então ela não tem essa condição de aprendizado, né? Ela não vai se lembrar daquilo que ela nem viu, então essa seria uma explicação. Quer explanação sobre todas as concepções da educação, ela diz que não entendeu na apostila. Tá. Então, assim, ó, a apostila, ela é bem sintética sobre as concepções de educação. Ela nos diz que tem 3 concepções de educação, uma concepção de educação que é a metafísica ou essencialista, né? Ela é também, viu, Dilon? Pode dizer para a Cleusa, dizendo para a Cleusa que ela é também uma divisão por classes, tá? Justifica uma divisão por classes na sociedade, tá? Então, voltando ali para a questão das concepções de educação. Então, a gente tem essa concepção essencialista ou metafísica, né, que ela tem um modelo a ser alcançado, um modelo de homem a ser alcançado, tá? Uma essência humana a ser buscada com a educação. Depois a gente tem um modelo científico, né, em que não é tanto o modelo que é visado, mas a construção, né, a sistematização do conhecimento, os métodos apropriados para o ensino, né? Então, isso a gente tem um método científico que entra junto com uma concepção naturalista, porque daí vai entrar o Rousseau e outros autores ali, tá? E depois a gente tem a concepção do materialismo histórico, ou histórico, a referência histórico-social, né? Que basicamente vai nos dizer que a educação, ela é voltada para o homem daquele tempo, que vive naquele momento histórico-social. Então, ela vai ter uma importância naquele momento, vai trabalhar sobre determinados assuntos naquele momento, e isso não necessariamente vai se repetir em outros momentos, né? Porque a condição humana é uma condição histórica, né? Então, naquele momento ali, o que é necessário para a educação? Entende? São 3 visões diferentes de educação, são 3 concepções diferentes de educação. E a concepção essencialista, ela é uma concepção que, durante muito tempo, ela foi a única concepção, basicamente, de educação, tá? E ela ainda, somos ainda muito impregnados da concepção essencialista, né? De buscar um modelo de homem, de tentar alcançar esse modelo de homem através da educação. Não sei se agora melhorou, Tatiana, tu pode ver que é uma aluna? Deu? Que bom. Que bom, a gente vai vendo tranquilamente, né? Só porque entrou essa questão realmente, né? Mas essa questão ali do teste, né? Se a pessoa fizer a leitura da apostila ali, ela resolve, porque as outras são as possibilidades de respostas já excluem, então é só uma questão de prestar atenção, assim, que a pessoa vai conseguir realizar, tá? E, pessoal, eu estou disponível aqui para o que vocês queiram me perguntar. Então, eu vou aproveitar esse tempinho, então, né, já que aparentemente não temos mais perguntas, eu quero dizer para vocês que eu espero que as próximas webconferências nossas, né, parece que a gente tem mais 2, sejam um pouco mais tranquilas para mim, né, minha primeira webconferência, né, com vocês hoje, e talvez tenha ficado um pouco confuso, né, mas eu prometo que eu vou melhorar, tá bem? Só porque eu estou um pouco nervosa. E trabalhar com vocês, então, um pouco ainda, né, a perspectiva aristotélica ali, tá?
Uma coisa interessante, né, que a gente vai pensar a partir de Platão e Aristóteles ali, é a intervenção do Estado na vida privada. Por exemplo, tanto Platão como Aristóteles são favoráveis a uma intervenção do Estado quando tu tens, por exemplo, teu filho nasce defeituoso, tá? Quando ele tem algum defeito, alguma doença, né, que vá prejudicar, então, as próximas gerações, tá? Não lembro exatamente agora, porque eu estava lendo isso essa semana, né, que um deles era, inclusive, bem radical, se não me engano, é o Platão, né, no sentido de que pessoas com defeitos genéticos, assim, não poderiam se acasalar, se reproduzir, né, porque enfraqueceriam a sociedade, tá? E a sociedade deveria ser forte, né, com cidadãos saudáveis, né, que pudessem, então, fazer o melhor pela cidade, tá? Então, eles são favoráveis à eugenia, né, então, as crianças poderiam ser mortas, né, se elas não apresentassem uma boa saúde, né, para que eles não ficasse tudo, as demais gerações não fossem prejudicadas. Obrigada, Patrícia. Tá? Bom, então, o Platão, né, ele vai para esse lado do ideal, né, o mundo das ideias, uma ideia de homem, uma ideia, assim, da qual nós somos cópias imperfeitas e tal. E o bem, assim, né, alcançar a ideia de bem, tá? De uma forma muito ideal, né? E o que a gente tem com Aristóteles? A gente tem uma coisa mais concreta, né? Que é o homem tem por finalidade ser feliz, né? Alcançar a felicidade. E como é que para Aristóteles se alcança essa felicidade? Sendo virtuoso e participando da polis, tá? Então, a felicidade humana está ligada a essa participação política, tá? Política no sentido das questões da própria cidade, né? Uma participação nas questões da cidade, no envolvimento com as coisas da cidade. Então, assim, o homem poderia se realizar, tá? E alcançar, então, a felicidade. Tá. O que é a boa educação para o Aristóteles? Né? Para o Aristóteles, assim, a criança deveria ficar com os pais até por volta dos 7 anos. Essa criança, o Estado, intervindo na família, garantiria que essa criança tivesse um bom desenvolvimento, né? Que ela não adquirisse vícios, tá? Que ela fosse educada na virtude. Tá? Porque o Aristóteles acredita na imitação como base, né, para a educação. Então, eu imito os exemplos, eu imito aquilo que eu vejo, e a criança, então, imita os atos virtuosos dos pais, e é assim que ela começa a aprender o que é a virtude, tá? Então, o Estado, ele tem que garantir que as famílias não produzam vícios nas crianças. Depois, a criança é entregue para o Estado, e vai passar um bom período, né, recebendo instrução, recebendo educação, e para que ela possa, então, se realizar, né, e alcançar a felicidade através do que? Da prática de atos virtuosos. Uma boa ação se caracteriza em saber agir em conformidade com o que é bom para si e para o Estado. Tá? Isso é o princípio da ação pedagógica do Aristóteles. Tá? Então, o que é uma boa ação? Uma boa ação é saber agir em conformidade com o que é bom para si
e o que é bom para o Estado. Eu tenho que aprender, né, que eu vivo ali, então aquilo que eu for escolher, eu não devo pensar só em mim, mas eu devo pensar nas consequências disso dentro ali daquela sociedade onde eu vivo, tá? Então, a vida em sociedade deveria ocorrer pela virtude, amparada na boa educação, tá? Precisaríamos de certos conhecimentos, então, a gente precisaria saber o que são esses valores e definições de justiça, né, em cada sociedade, para que a gente possa ser justo e virtuoso. Mas, embora a gente possa aprender o que é ser justo e virtuoso, né, tendo o conhecimento do que é a justiça e a virtude dentro de algumas sociedades, o conceito não se restringe a essas definições. Não fica fechado, ele fica aberto, tá? Para Aristóteles, a educação deve ser um direito do Estado. Deveria haver uma educação pública voltada para todos. E isso é bem interessante, né? Porque a educação pública, ela vive sendo condenada, né? A prefeitura não quer construir escolas, o Estado não quer pagar os professores, né? Uma série de questões objetivas que interferem, né? E, inclusive, desqualificam a escola pública. Mas ela foi uma briga, e ela é uma briga que pertence a povos bem distantes de nós, né? Então, o Estado deveria assumir, né? Porque o Estado tem que dizer, através da educação, o que ele espera das pessoas que vivem ali. Qual é o tipo de educação que elas devem receber para viver naquela sociedade. Sim, o Estado deveria ser responsável pela educação de todos, tá? De todos, né? Sempre lembrando ali, Platão e Aristóteles pensam dentro de castas ou classes, né? Então, uma educação básica que seria dada para todos, tá? Provavelmente até os 20 anos, um pouco parecido, até fiz essas aproximações na nossa videoaula, um pouco parecido com o que a gente tem hoje, tá? Ela é obrigatória, né? Ela é pública, e ela vai hoje para nós até os 17, 18 anos, na idade regular ali. Depois disso, as pessoas seguiriam estudando se quisessem, mas igual seria pública, seria função do Estado garantir esse ensino, tá? Isso aí. Então, né, vocês podem conferir, quem ficar instigado, né, quer saber mais, dê uma lidinha na política do Aristóteles. Já digo para vocês, dou a referência direitinho. Olha, na política, tá? Livro 4, capítulo 15. Capítulo 15. Tá? Então, no livro 4, capítulo 15, o Aristóteles vai fazer toda uma fundamentação de por que, então, a educação tem que ser pública para todos, tá? E de responsabilidade somente do Estado. Tá? A gente nunca pode perder de vista que eles tiveram uma experiência muito ruim com os sofistas. Todos eles vão fazer a crítica aos sofistas, porque os sofistas, eles não tinham... A intenção dos sofistas com a educação era ganhar dinheiro, era ensinar a argumentar, não era uma busca pela verdade, pelo conhecimento verdadeiro, tá? Respondido? Então, só para ficarem chocados, né, vou ler o trechinho aqui, tá? Para dizer para vocês, assim, ó, que a parte anterior ali, eu peguei o livro 4, capítulo 15, mas se vocês quiserem ler todo o livro 4 da política de Aristóteles, vale muito a pena, porque ele vai tratar de temas
Tipo, com quem eu posso casar? Como se dá o casamento? Para que ele serve? Entende? Ele vai fazer uma série de questionamentos ali, porque ele está querendo fundamentar um estado ideal, né? Então, para que, como que eu posso ter um estado ideal? O que eu tenho que controlar para ter um estado ideal, né? Como é que deve ser o casamento entre as pessoas? E até essa questão das crianças que não são... Ele vai até ali, vocês podem olhar, é bem interessante, porque ele vai fazer uma recomendação de alimentação também ali. Então, existiria toda uma alimentação para as mães, né, para os bebês e tal. Ele vai fazer uma série de recomendações, é bem interessante lembrar, né, quanto nós estamos distante deles e o quanto aquilo que eles escreveram lá atrás ainda faz sentido nos dias de hoje. Por isso, vale muito a pena ler esses clássicos. A gente fica chocado com a atualidade dos clássicos, eles são muito atuais, tá? Mas, assim, estamos aqui nos encaminhando para o fim, né? Então, só para ler para vocês, assim, um trecho sobre a questão das crianças, né? Então, Aristóteles tinha como parâmetro positivo para a educação em Esparta, na cidade-estado de Esparta, né? E na cidade de Esparta, todas as crianças eram apresentadas por uma comissão de avaliadores e decidiam se essas iriam ou não continuar vivendo. Olha que coisa impensável. Fosse agora alguém propor que as crianças, estamos com muita população, queremos formar, então, uma população de vitoriosos, né? Uma população forte. Então, agora nós vamos criar aqui um comitê que vai dizer quem vai viver, quem vai morrer. Tá? Mas na cidade de Esparta isso existiu. Se não fosse perfeita, forte e saudável, a criança não tinha direito à vida. A criança que era fraca ou doente era sacrificada em benefício da pátria. A criança perfeita, com saúde, deveria ser mantida na família até os 7 anos. Então, depois, né, o Estado se apropriaria dessa criança e garantiria a educação até os 20 anos. Sempre sendo... Pois é, né? Não é impressionante isso? A gente pode olhar, ou a gente pode pensar, será que lá os nazistas não tiveram essas leituras e não tiveram ideias com a leitura dos clássicos? E aí a gente pode retornar naquela pergunta que o colega colocou antes, né? Estamos preparados para saber? E aí a gente retoma um ponto que eu também já falei. Se estamos ou não preparados para saber, isso é uma questão ética, gente. Né? É uma questão de nós produzimos conhecimento e para que nós usamos esse conhecimento que é produzido. Se fosse propor, seria bem estranho, né? Propor eugenia, olha... Eu sinceramente não acho que a gente esteja tão longe disso, infelizmente. Tá? Então, depois, né, o que acontecia com essas crianças aí a partir dos 20 anos, né? Até os 20 anos. Tinha um magistrado, tá? Então, a questão do juiz. Eu acho, pessoal, que a política do Aristóteles já está no Pérgamo, ali na biblioteca digital de vocês. Se vocês não encontrarem ali, vocês podem acessar um site que se chama Domínio Público, tá? E porque essa obra é de domínio público, vocês conseguem baixar ela de outros lugares, tá? Só deixa eu terminar aqui que eu estava falando. Tá, então, teria um magistrado, né, alguém da lei, então, tá, responsável pela formação física, moral e cívica dessa criança. Tá? Então, a educação espartana era uma educação austera, dura, que tinha como objetivo o ensino da obediência às leis e o servir à pátria. Tá? E essa era também a ideia de Aristóteles, né?
porque para ele a educação é um instrumento pelo qual o homem se realiza no sentido político do termo. Essa é a finalidade, né? E também, né, olha só, olha onde a gente vai encontrar o trecho sobre a educação do Aristóteles, dentro de um livro chamado A Política, né? Provavelmente o movimento Escola Sem Partido já teria acabado com Aristóteles. Já teria, né? Porque, olha, o sujeito vai escrever sobre educação dentro de um livro de política. Bom, talvez vocês tenham acesso a essa obra agora, no futuro não tenham mais, né? Porque pode ser considerado uma obra perigosa para o pensamento, né? Já que liga política com educação. Então, eu não sei, pessoal, não sei se vocês querem saber mais alguma coisa, né? A gente está bem no finalzinho, eu estou vendo que parece que está todo mundo meio cansado. Não? Vocês acham que a nossa interação foi boa? Como vocês avaliam a nossa webconferência? Ninguém quer se manifestar, nenhum microfone vai abrir. Valeu, Anderson. Que bom, legal. Aí assim, eu fico feliz da gente poder se ver um pouquinho, eu poder falar diretamente com vocês, assim, né? Quero dizer para vocês que os tutores que estão com a gente na nossa disciplina são muito bons, né? E são bem dedicados, e vocês podem sempre enviar as questões diretamente para eles, as perguntas, assim, sobre conteúdo, porque a gente trabalha muito junto e eles estão sabendo muito sobre o conteúdo da disciplina. Tá bem, pessoal? Então, eu agradeço a presença de vocês e vamos nos encontrar aí, então, nos polos, né? A gente está fazendo essas visitas aos polos, daqui a pouco a gente se encontra, né? Se conhece pessoalmente, isso é muito importante. Abre para o Santana perguntar, então. Não, ela pergunta. Oi. Professora? Fala. Quando tu te referias à questão de Aristóteles ser a favor de que o Estado interviesse na educação, e que até que grau a gente poderia comparar isso com o projeto Escola Sem Partido? Afinal, a visão do projeto é evitar uma ideologia. A visão de Aristóteles era que o governo deveria dar uma ideologia aos alunos? A gente não vai falar em ideologia lá no Aristóteles, né? Mas o que a gente vai dizer? Assim, o Aristóteles, ele tinha uma educação que visava um fim, que era a felicidade, e de modo bastante concreto. Como é que tu alcançava esse fim, que era a felicidade? Te realizando de forma política, né, participando da polis, das decisões da polis, né, tu tinha que ter um grau de instrução, não podia ser um ignorante, né, claro, deveria pertencer à condição de cidadão livre, né, para poder participar dos debates públicos e tudo, né, mas essa era a realização, a educação vai para isso, assim, né, eu acho, assim, penso sobre o Escola Sem Partido, e a gente... Vou falar enquanto ainda se pode falar sobre isso, né? O Escola Sem Partido não é um esvaziamento da educação, né? Quando os gregos estão lá nos dizendo, olha, como é que tu vai ter políticos se tu não tiver uma formação política? Aqui a gente está dizendo, olha, a gente não deve ter formação política. Então, tipo, político nasce, a pessoa nasce política. Ela não se torna política, ela não vai se aprimorando na política, ela não vai tomando corpo, né? Não vai se educando politicamente, é isso que a gente está dizendo. É muito difícil, né?
A questão é que atinge diretamente a filosofia e atinge de uma maneira bastante triste, porque discutir política em sala de aula não é fazer política partidária, né? É simplesmente colocar a pessoa para pensar as questões do seu tempo. Então, é bem complicado. É uma questão que me deixa bem triste. Não sei se respondi. Eu entendi a sua explicação. Muito obrigado. Tá bem, a gente continua. Vamos fazendo essas ligações, porque esse é o nosso momento, assim, eu acho. Tá bem, pessoal? Então, uma boa noite a todos, tá? E até o nosso próximo encontro. E façam as tarefas e participem do fórum. Estou de olho, hein? Sim, fizemos isso também. E criamos também um ódio à discussão política, né? A mídia nos conduz a um ódio sobre a discussão política. E isso é muito triste. Tá bem, povo? Muito obrigada, então.